Você teria coragem de denunciar a obra das trevas? A história mostra que todas as vezes que alguém resolveu denunciar a obra das trevas, as trevas se levantou contra ela. Em toda a história bíblica foi assim. Você conhece a história de Jeremias, que ele denunciou o pecado do rei e do povo e foi jogado em cisterna, foi jogado em calabouços. Daniel, os amigos de Daniel. Quando um homem ou uma mulher de Deus, não importa a época, não importa o lugar, ele se levanta contra as obras das trevas, as trevas investem contra ela. E tem situações que nem parece ser obra das trevas, parece ser coisa do acaso. Mas quem é espiritual tem discernimento. Ao olhar, ao observar, ela percebe, e isto é obra das trevas. Olha o que aconteceu com esse moço, esse influenciador chamado Felca. Ele disse que investigou o sujeito lá da Paraíba, que tinha a mansão com os adolescentes, adultizando, investigou por 1 ano e quando ele fez o vídeo e denunciou as obras das trevas, as trevas se levantaram contra ele. Agora, o que eu considero, eu não sei se você enxerga assim, já deixa aí o seu comentário, por gentileza, o que é que você acha disso? Que, na minha opinião, o principal erro do Felca não foi denunciar o cara lá que estava expondo as crianças. Mas o erro dele foi com quem ele se associou após isso. Você não precisa concordar comigo, mas vamos pensar aqui. Vamos colocar nossa massa cefálica para funcionar. Ele faz isso, expõe o cara vai preso. Aí tem agora as ameaças. As ameaças levam ele a se proteger. Tem até uma matéria aqui, não vou falar a fonte, você já deve imaginar, que diz assim: você vai pagar com a própria vida. É uma ameaça ao Felca. Felca tem decisão judicial favorável após ameaças de morte na internet. Então ele foi ameaçado, já prenderam o cara que ameaçou. Agora, esse cara que ameaçou, que foi preso, também tem outros amigos. Então, as trevas, ela não desiste, ela vai se organizando e conforme ela vai perdendo, ela vai investindo. A história mostra isso. O fato dele ter denunciado a obra das trevas, as trevas diz assim: não vai ficar barato, não vai ficar desse jeito. Nós vamos contra ele. Aí o cara ameaça, o cara é preso. Aí daqui a pouco vai acontecer outra ameaça, o cara é preso. Mas a questão é a cabeça do cara. Porque ele tem uma vida tranquila fazendo os vídeos dele, mas ao denunciar o erro, as coisas erradas, as coisas que Deus não concorda, as trevas se levantam. O diabo, ele investe. O apóstolo Pedro disse que esse sofrimento acontece na Irmandade pelo mundo todo, mas ele diz que o diabo está ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando a quem tragar. Então é muito importante nós termos esse discernimento. Primeiro, quando é obra das trevas, e saber como se proteger depois que as trevas se levantam. Então o Felca, ele procura a rede de fake news. Ele vai primeiro no programa do Altas Horas e depois vai no Fantástico. E lá no Fantástico ele dá a versão dele. Quem está ali parece se emocionar com a história, elogiar, encorajar, tá tudo bem, que bom, não é isso mesmo, nós temos que denunciar. Mas é engraçado, por que essa imprensa não denuncia isso? Por que a própria imprensa não denuncia isso? Se ela tem acesso a todas as fontes, se ela tem acesso a todos os acontecimentos que acontecem, as coisas que acontecem no Brasil. Por que ela mesma faz isso? É porque ela leva o cara, convida o cara depois de uma denúncia, porque ela encontrou ali também uma fonte de audiência. É surfar na onda. Surfar na onda. É aproveitar a oportunidade e aumentar um pouquinho o seu ibope. Há quem diga, o cara só quer likes. Não.
Tanto é que ele nem monetizou o canal, que já está com 40 e poucos milhões. Ele nem monetizou o vídeo. Podia ter ganhado uma baita de uma grana. Eu acredito na sinceridade do cara quando ele faz a denúncia. Mas, na minha opinião, o erro dele foi procurar a Rede Globo de televisão para falar, dar detalhes sobre o acontecimento. Você pode dizer assim, que exagero, tu não sabe nem o que está falando, Zé. Tá bom, então vamos pensar um pouquinho. Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. E se você é um homem ou uma mulher de Deus que está aqui nesse vídeo, você tem a sabedoria de Deus, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo e a palavra, e você tem discernimento. Vamos imaginar que o Felca resolve, a partir desse vídeo, fazer outros vídeos semelhantes também denunciando coisas erradas. Aí ele faz um vídeo denunciando, mostrando que crianças estão sendo adultizadas, expostas à parada LGBT da Avenida Paulista. Porque, não sei se você já viu o vídeo, mas ali as crianças ficam expostas. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles casais ali se beijando, né, nos seus afetos ali, e as criancinhas ao lado, criancinhas com 10, 12 anos, 7, 8, 9, 10 anos, já ali sendo introduzida ali naquele evento, naquela coisa que para homens e mulheres de Deus é contra a palavra de Deus. Aí ele resolve fazer esse vídeo dizendo assim, as crianças estão sendo expostas ali à vida adulta. Você acha que a Rede Globo vai convidar ele novamente, levar lá no programa e dizer, senta aí, conta os detalhes, conta o que você viu, conta o que você assistiu, conte aí o que você filmou, conte o que você enxergou, conte aí os vídeos que você recebeu de denúncia contra isso. Aí ele vai lá, expõe. Aí o auditório diz assim, poxa vida, que bom que você foi encorajado a fazer isso e você fez isso, fez essa denúncia. Que estão expondo as crianças num ambiente de adulto, numa festa de adulto, numa ideologia de adulto. Aí o repórter chama assim, vamos chamar aqui 2 convidados para eles darem a sua opinião e contribuir e encorajar você para que você continue fazendo essas denúncias. Vamos chamar, temos 2 convidados aqui, o Pablo Vittar e a Anitta. Você acredita num cenário desse? Você acredita num cenário desse? É claro que não. É claro que a Rede Globo convidou o Felca porque convém a ela, porque não o envolve. Ela não está envolvida diretamente, ela não fez a denúncia. Ela não fez a denúncia. Foi ele que fez. Ele é convidado para detalhar como foi que fez a denúncia. Agora, uma denúncia que envolve os convidados, a panelinha, o nicho, a patotinha, que denuncia ali o povo dele, né? A bolinha dele, você acha que a Rede Globo vai tomar partido? Então, na minha opinião, o erro dele foi se expor a esse povo que não vai proteger. Daqui a pouco, ninguém mais está falando sobre isso. Aliás, não estão mais falando sobre isso. Lá em Brasília é outro cenário, porque os políticos, sim, eles tiram proveito. Qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você denunciar, os políticos hipócritas e corruptos e interesseiros, ele vê ali uma oportunidade de aparecer e pegar a tua atenção para você colaborar com eles. Mas aí é outra situação, porque os políticos são assim. Mas a imprensa deveria ser isenta e tentar ajudar sem viés ideológico e sem interesse, só por ser imprensa, só por ter recebido uma concessão do governo e estar ali para ajudar de fato, sem interesses. Daqui a pouco ninguém mais vai falar nada e a Rede Globo e outras televisões também já vão atrás, vão procurar o próximo caso. E quanto à vida do sujeito? O cara vai ficar exposto. Todas as vezes que ele sair do portão da casa dele, vê um carro parado, um carro estranho, uma pessoa estranha na rua dele, no trabalho dele, vai ficar preocupado. Será que alguém saiu da prisão ou alguém que eu denunciei está de olho em mim, vai investir contra mim? Ele não tem mais a liberdade de sair à noite, de se expor em qualquer lugar, de
passear livremente, como ele era, livre para passear e ir e vir. Quem vai proteger? Agora somente Deus, e torcer para que a justiça o proteja também. Eu quero compartilhar algo com você da palavra de Deus. Você pode me perguntar, Zé Farias, a palavra tem resposta para isso? Sim. E como é que o Felca, ou eu ou você, caso venhamos denunciar as obras das trevas, devemos nos comportar? Quero ler com você Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 12. Talvez você conheça, mas se você ainda não conhece, medite comigo nessa passagem bíblica, nessa instrução de Deus, como nós devemos nos proteger das obras das trevas. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então o texto aqui está dizendo que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então o poder de Deus tem força. Deus tem capacidade de nos proteger e quer nos proteger. A força dele, ele nos protege. Tem anjos trabalhando ao nosso favor. A gente pode pedir proteção dos anjos, que a mão dele esteja estendida para nos proteger, nos dar sabedoria, discernimento de onde ir, onde não devemos ir, o que falar, onde não falar, em quem confiar, com quem nós devemos nos expor e compartilhar coisas. A força do poder do Senhor é muito grande e pode nos proteger. Aí ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele diz o porquê. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. O Felca denunciou um cara, mas a luta dele não é contra o cara, é contra as forças espirituais do mal que usa o cara. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a luta do Felca, a minha, a sua, não é contra pessoas. Não é contra pessoas, é contra as forças do mal. E a força do mal usa pessoas para nos fazer mal, mas em contrapartida tem o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Então, se você é um cristão, eu peço que você ore pelo Felca. Ele deve ser alvo das nossas orações, sim. Porque se nós temos o entendimento que as obras das trevas devem ser denunciadas, e alguém se encoraja, se confia em Deus e sabe que está fazendo a coisa certa, mas também tem a consciência de que haverá investido do mal, e as investidas do mal chega e agora a pessoa perde a sua liberdade e precisa da força de Deus, essa pessoa tem que ser alvo das nossas orações. E o que é que você acha de tudo isso? Então esse foi o vídeo de hoje, deixe seu comentário. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificação e até o próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus.